Glória a Deus. Meus amados irmãos, agora chegou o momento da palavra e eu convido o nosso seminarista Thieros para vir assumir aqui. É um prazer, esse irmão, quando eu estava saindo do seminário, ele chegou, lá no STEC. Então é um prazer, é uma honra estar apresentando ele aqui ao Senhor para ele trazer a mensagem de Deus esta noite para nós. Certo? Vamos orar para o nosso seminarista, nosso pregador da palavra. Santo Deus, querido Pai, nesta hora, Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que já aconteceu aqui. E agora, Senhor, nós pedimos pelo teu servo, que o Senhor possa estar abençoando ele, colocando aqui tudo que ele já tem em mente, Senhor Deus, que eu já colocasse no seu coração, que ele possa, Senhor Deus, transmitir essas verdades do teu evangelho, para nos fortalecer cada dia mais na tua santa palavra. Eu entrego o teu servo, te peço as tuas bênçãos dos céus, é em nome de Jesus que nós te oramos, já agradecidos. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Motivo de alegria estarmos aqui. Mais um pouquinho. Agora sim. Não é porque eu tenho calor não, viu, irmãos? É outro motivo aí. Brincadeira. Irmãos, quero convidá-los a abrir o texto sagrado. No livro de Gênesis, capítulo 6. Vamos dar continuidade à série, né? O Deus de pactos. Os irmãos estão me ouvindo bem? Ou está baixo? Está baixo? Trocar. Oi. Melhorou, né? Amém. Irmãos, como o pastor Esdras falou na outra vez, essa série vai fazer com que a gente tenha que ler um pouco mais, né? Porque vamos falar de vários textos e a partir desses textos nós vamos ter noção da forma como Deus se relaciona com o seu povo. E o pressuposto dessa série, meus irmãos, é que Deus se relaciona com o seu povo através de pactos. Pactos são o quê? Alianças, contratos, acordos. E Deus se relaciona, lida com o seu povo através de pactos. Eu quero convidar os irmãos ao texto sagrado, em Gênesis capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Minha versão é a NVI. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia néfilins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, e estes foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos e do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Versículo 9. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia se corrompido de sua conduta. Disse Deus a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus, quero te louvar, te agradecer por esse momento. Eu quero te suplicar, Senhor, que o Senhor me ajude a comunicar a tua palavra. Eu te imploro, Senhor Deus, que o Senhor me permita pregar o teu evangelho com verdade. Não me deixe deixar de anunciar o teu evangelho aqui. Senhor, que o teu Espírito Santo possa usar as palavras proferidas deste púlpito e tocar os corações que estão assentados nas cadeiras, Deus. Que as pessoas possam ser edificadas a partir da tua palavra. Deus, que as pessoas que estão aqui, que vieram sedentas para ouvir a tua palavra, elas sejam abençoadas através dela. Eu te rogo, Senhor, eu te imploro,
eu te peço que o Senhor me ajude a pregar com fidelidade. Em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, como falei no início, Deus é um Deus de pactos. Deus é um Deus que se relaciona com o seu povo através de pactos. Nós mesmos, sempre quando queremos alguma coisa, que queremos mostrar autenticidade, nós procuramos fazer isso de forma documental. Recentemente, Laís e eu viemos morar aqui no Cristo, aqui pertinho, e o contrato, para ele ter validade, para a pessoa não me enganar, eu disse, tem que ser reconhecido firme em cartório, né? Falei com a Assis, falei com a Aurélio, e eles me deram dicas de como fazer, porque eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu me lembro que quando eu era criança, existiam 2 tipos de juramento que garantiam que você não mentisse. Primeira coisa era jura por Deus. Eu dizia para o meu irmão Thaleson, cadê? Você pegou minha chinela? Ele disse, não peguei. Você jura por Deus? Aí ele dizia, juro. Aí, então era verdade, ele não tinha pego. Mas tinha um que era mais forte ainda. Não sei se os irmãos vão saber. Era quando você dizia assim, você jura por manhã morta? Aí ele fazia assim, não, peraí, para que jurar por manhã morta? Ou seja, manhã estava acima de Deus, né, na nossa mente de criança. Mas era uma coisa, era um tipo de afirmação que dava veracidade para o que a gente falava. Na igreja, depois quando eu entrei, tinha uma coisa que era palavra de crente. Você fez isso? Fiz. Palavra de crente? Não basta eu dizer que fiz, eu tenho que dizer que é palavra de crente, porque o povo quer o quê? Ele quer a autenticação, quer a confirmação. E Deus, meus irmãos, mesmo Ele falando tudo sendo verdade, Ele também fala conosco através de pactos, de contratos. Ele acorda conosco. Mais para frente no pacto com Abraão, veremos isso mais claramente. Deus fazendo um contrato, um pacto de sangue com Abraão. E meus irmãos, este aqui, no versículo 1 do capítulo 6, é o estado da humanidade depois da queda. O versículo 1 diz o seguinte, os homens começaram a se multiplicar na terra e lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Há aqui 2 posições básicas. A primeira posição diz que filhos de Deus aqui são os anjos. Então os anjos desceram à terra, se relacionaram com as mulheres e tiveram filhos. A segunda posição, ela vai ensinar que os filhos de Deus são os descendentes de Sete. Sete é aquele que foi filho de Adão, que substituiu Abel. E os filhos dos homens são os descendentes de Caim. Eu entendo, eu falei com o pastor também para não falar uma posição diferente da dele. Nós entendemos que a posição mais adequada no texto é que os filhos de Deus são a descendência de Sete e os filhos dos homens são a descendência de Caim. Deus, irmãos, a história bíblica vai contar que Deus criou todas as coisas, como foi falado domingo passado. Deus criou o homem. Deus deu uma ordem para o homem para que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é que o homem faz? Ele come do fruto. Ele se rebela contra Deus. Ele peca contra Deus. Então Deus amaldiçoa o homem, a mulher, a serpente e a terra por conta do pecado do homem. Todavia, meus irmãos, Deus faz uma aliança com o homem e com a mulher, dizendo que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus Cristo. 2 descendências passam a existir. O primeiro filho de Adão e Eva é Caim. E Caim, por conta da inveja do seu irmão Abel, cujo sacrifício de Deus foi aceito, ele mata o seu irmão e torna-se o primeiro homicida. O neto de Caim, Lameque, vai matar um homem e um jovem porque eles pisaram em seu pé. Pisou no pé, olhou estranho e falou, vou matar você. Ele chama as suas mulheres, Lameque vai instituir a bigamia e diz, olha, o cara pisou no meu pé, eu não gostei, eu matei. Tem gente que é braba assim, né? No trânsito, que uma buzinada o cara já quer sair com a arma, já quer agredir todo mundo, pronto. Era Lameque. Todavia, irmãos, a descendência de Sete, que substituiu Abel, é uma descendência que vai começar a adorar o Senhor. Por isso que os descendentes de Sete são os filhos de Deus. E os descendentes de Caim, os filhos dos homens. Quando esses 2 povos distintos se misturaram, o mundo tornou-se perverso. Irmãos, só para vocês terem noção, a palavra perversidade aparece 2 vezes. A palavra corrompida ou corrupção aparece 3 vezes. E a palavra violência aparece 2 vezes, só nesses 13 versículos. Esse era o estado do mundo. Homens cada vez mais distantes de Deus. Homens que rejeitavam a Deus. Homens que sabiam da história, que conheciam. Homens que tinham andado com Deus e, apesar disso, rejeitavam a Deus.
Nada muito diferente do mundo em que nós vivemos hoje. Onde nós preferimos fazer a nossa vontade do que a vontade de Deus. Onde nós preferimos andar em nossos caminhos do que nos caminhos de Deus. Diante do pecado do homem, diante das maldades do homem, Deus decide destruir a humanidade. Deus decide destruir aquele homem a quem ele havia feito. O autor aqui, Moisés, vai dizer que Deus se arrependeu. Na verdade, irmãos, isso é uma tradução, porque nós não temos uma palavra para traduzir esse sentido no hebraico. É que Deus ele sentiu uma tristeza tão profunda que a melhor palavra para o nosso vocabulário português é arrependimento. Deus não volta atrás do que ele fez, mas a tristeza que o homem proporcionou a Deus foi tão grande que a palavra que o autor aqui, que traduziu para o português, escolheu foi arrependimento. Esse, irmãos, é o homem sem Deus, esse é o homem longe de Deus. Por causa da perversidade, versículo 3, o homem, do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Versículo 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Esse é o estado de todo homem e de toda mulher que não tem a Deus. Todos os seus caminhos são inclinados para o mal. Todos aqueles que não têm a fé em Cristo vivem uma vida inclinada, correndo para sempre e somente o mal. Meus irmãos, isso aqui não é apenas a descrição do povo pré-diluviano. Isso aqui é a descrição do nosso coração quando estávamos longe de Deus. Mas louvado seja Deus, que apesar dos nossos muitos pecados, assim como Deus achou graça em Noé, Ele achou graça em nós. Assim como Deus teve misericórdia de Noé, Ele também teve misericórdia de nós. O homem, meus irmãos, o mundo estava derramado em violência, derramado em morte, derramado em rebeldia, orgias, sexo de todo jeito, pessoas fazendo o que querem com seus corpos, pessoas fazendo o que querem com seus desejos e não levando para si em conta aquilo que Deus deseja para o seu povo. Toda vez, irmãos, que pecamos, nós escolhemos a nós em lugar do Senhor. Toda vez que nós ofendemos a Deus com nossos pecados, nós estamos escolhendo a nós mesmos. Versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens também, e também os grandes animais, e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Esse é o juízo para os homens. Esse é o castigo para aqueles que estão longe de Deus. Porém, ele diz, versículo 8, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Amém? Irmãos, o que acontece aqui no texto de Noé, na história de Noé, aponta para aquilo que Deus fará um dia quando Ele voltar. Todas as pessoas que não têm a fé em Jesus Cristo, elas serão destruídas. A morte encontrará todos aqueles que não têm a fé em Jesus. Paulo vai dizer aos Filipenses que todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo e confessará que Ele é o Senhor. Mesmo aqueles que rejeitaram Ele aqui na terra, mesmo aqueles que desprezaram Jesus aqui na terra, um dia estarão face a face com Deus. E como diz Paul Washer, os seus joelhos não sustentarão seus corpos, cairão e se prostrarão diante de Deus. A diferença, meus irmãos, é que os nossos joelhos estarão prostrados, cheios de alegria, cheios de júbilo e cheios de vontade. Irmãos, assim como o mundo foi destruído no dilúvio, a semelhança, porque Deus não mais fará como Ele fez no dilúvio. Ele vai falar isso mais para frente. Mas da mesma forma que o mundo foi destruído com água aqui no dilúvio, ele será destruído com fogo na volta de Jesus Cristo. Porém, irmãos, o Senhor mostrou benevolência para Noé. Diante disso, Noé vai construir uma arca. Noé vai obedecer aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele vai construir a arca do jeito que Deus mandou. Ele é fiel a Deus. O texto vai dizer aqui que Noé, ele era justo e íntegro. A palavra íntegro quer dizer perfeito. Não é que Noé é pecador, que não era pecador, mas é que olhando para Noé, lembra dos estudos de quarta que o pastor fala de ser irrepreensível? É exatamente isso, Noé era irrepreensível.
Uma pessoa de fora não poderia apontar um erro em Noé, porque Noé vivia uma vida íntegra, ele era perfeito. Irmãos, Noé vai obedecer à palavra do Senhor. Noé vai atender à palavra do Senhor. Não havia chovido ainda nesse mundo. Esse mundo ainda não havia experimentado as chuvas. Até que, meus irmãos, um dia começa a chover e as águas começam a cair. Não só as comportas do céu se abrem, mas também as comportas do chão. A água do chão vai fluir também. E as pessoas, e os animais, e os seres vivos serão exterminados, serão mortos. Vamos para o capítulo 7, versículo 21 ao 23. 7, 21 ao 23. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. As aves, os rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia na terra, em terra seca e nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra. Tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos, os que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que estavam na arca. Meus irmãos, essa arca ela aponta para a cruz. Essa arca ela aponta para Jesus. Assim como Noé foi livre das águas tortuosas, das águas que matariam os homens, em Cristo nós fomos livres da ira de Deus, meus irmãos. Assim como aquela arca protegeu que as águas matassem Noé, a sua esposa e os seus filhos, a cruz impediu que a ira de Deus se derramasse sobre nós. Porque quando a ira de Deus veio para nós, meus irmãos, encontrou o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele sofreu em sua carne o juízo que eu e você merecíamos. Em Cristo fomos livres da condenação. Assim como Noé e sua família foram livres do dilúvio, em Cristo, meus irmãos, fomos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. E Noé passou aproximadamente 1 ano nas águas, meus irmãos. 150 dias para as águas subirem, chovendo, e 150 dias para as águas descerem. E mais alguns meses que Noé mandou um corvo, mandou um pombo, mandou animais para verem se as águas já haviam descido. E, meus irmãos, toda a humanidade, exceto Noé e sua família, foram destruídos. Capítulo 8, versículo 20, diz assim, capítulo 8, versículo 20 e 21. Diz assim, depois que Noé vai descer, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por conta do homem, pois seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei os seres vivos, como fiz desta vez. Noé passa todo o tempo na arca, Noé enfrenta o dilúvio, Noé enfrenta a morte que estava diante de si. Deus manda ele descer da arca, e a primeira coisa, meus irmãos, que Noé faz quando desce da arca, é oferecer ao Senhor um sacrifício. E mediante o sacrifício, Deus faz uma aliança com Noé. Deus não mais destruiria a humanidade com água. Perceba, meus irmãos, que a aliança, ela acontece depois do derramamento de sangue. Porque, meus irmãos, sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. Somente pela morte, meus irmãos, somente através da morte é que Deus reconcilia o seu povo. Cristo teve que ser morto na cruz. Cristo teve que padecer na cruz. Cristo teve que beber até a última gota o cálice da ira de Deus, para que pudesse depositar em nossa conta graça infinita e bendita, meus irmãos. Somente através da morte de Jesus é que podemos ser salvos. O cristianismo ele se difere das outras religiões, porque as religiões pagãs, elas sempre vão arrumar um jeito do homem contribuir para a salvação.
Então você faz a obra, você faz a romaria, você faz aquele jeitinho para ajudar a sua salvação. No Evangelho, é somente a fé em Jesus Cristo. Não precisa que a gente faça nada. A única coisa que precisamos fazer no Evangelho é confiar que a morte de Cristo é suficiente para nos livrar da condenação. E agora, irmãos, Deus vai fazer uma aliança com Noé. Vamos para o texto lá no capítulo 9, a partir do versículo 11. Nove e 11. Vamos ler a partir do 8. Diz assim, Gênesis capítulo 9, versículo 8. Vai ser repetitivo, mas a mente do hebreu, do oriental, quanto mais você repete uma coisa, mais você quer enfatizar. Então a palavra aliança vai aparecer algumas vezes aqui. Diz assim, versículo 8. Então Deus disse a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes. Olha, irmãos, lembra da aliança que foi feita com Adão? A aliança que foi feita com Adão não era só para ele. Era para quem? Para os descendentes. Era para nós. Vê que é uma renovação do que já foi falado. E versículo 10, todo ser vivo que está com vocês, aves, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os que saíram da arca com vocês. Todos os seres vivos da terra, estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, e nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E prosseguiu, este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres viventes que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Mais uma vez, a aliança não é só para Noé, é para os descendentes de Noé. Quando, versículo 14, eu trouxer das nuvens sobre a terra e nelas apareceu o arco-íris, então me lembrarei da aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que estão na terra. Concluindo, Deus disse a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Ele falou aliança aqui, irmão, 7 vezes. Sabe por quê? Para deixar claro para Noé. Sabe quando diz assim: você jura pela sua mãe morta? Juro. Jura por Deus? Juro. Palavra de crente? É palavra de crente. Deus está garantindo para Noé que essas palavras que ele está dizendo para ele serão firmes e ninguém poderá mudar essa situação, porque quem garante a aliança com Noé é o próprio Deus, meus irmãos. E o sinal dessa aliança é um arco-íris que aparecerá nos céus. E quando Deus olhar para esse arco-íris, ele se lembrará: eu tenho uma aliança com os descendentes de Noé. E esse sinal dessa aliança, ele permanece até hoje. Alguns grupos aí tentaram roubar de nós, dizendo que é deles. Mas quando você ver o arco-íris sobre os céus, lembre-se, o Senhor tem uma aliança para comigo. É tão bonito, irmãos, quando o arco-íris ele reflete, entra lá no apartamento onde a gente mora, ele às vezes entra na casa e fica no chão assim. É tão belo, meus irmãos. Isso aponta para a aliança que Deus fez conosco. Amém? Deus destruiu a humanidade, Deus matou os homens, Deus destruiu os pecadores, e agora começa uma nova humanidade. Agora tudo começa novamente, agora tudo é estabelecido mais uma vez, as coisas passam a recomeçar, estamos em alegria. Deus estabeleceu um pacto com Noé. Mas tem um problema, meus irmãos. Noé é pecador. E ele vai quebrar o pacto. Assim como nós quebramos todos os dias. Mas louvado seja Deus, porque esse pacto, ele não é bilateral. Esse pacto é estabelecido somente na palavra de Deus.
Porque por mais, irmãos, por mais que nós quebremos muitas vezes o pacto que fazemos com Deus, por mais que a gente erre, por mais que a gente peque, por mais que nosso coração ele fale contra Deus, ele minta, ele acuse, ele engane, não depende de nós, não depende do que fazemos, mas somente da aliança do Senhor. Nós pecaremos mais vezes, nós erraremos mais vezes, mas louvado seja Deus, porque a aliança é unilateral. Essa aliança, meus irmãos, ela não depende de nós. Essa aliança, ela é somente para ser vista e lembrada. Toda vez que olharmos para o arco-íris, lembraremos: o Senhor tem uma aliança para comigo. E por mais que nossos pecados sejam grandes, por mais que nossos pecados sejam hediondos, por mais que nossos pecados sejam terríveis, há um Deus que faz aliança com pecadores. Versículo 20 do capítulo 9 vai dizer o seguinte, até o 25, diz o seguinte: Sem o... Cadê? Ah, não, estou no 10. 20. Noé era agricultor. Uma coisa antes, irmãos, que eu não falei, é importante. Olhem para o versículo 1 do capítulo 9. E eu quero que vocês vejam a semelhança entre a aliança que Deus faz com Adão e a aliança que Deus faz com Noé. Versículo 1 do capítulo 9 vai dizer: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão e terão medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão, os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive se move, servirá de alimento para vocês, assim como lhe deu os vegetais. Estou lhe dando todas as coisas. E ele vai dizer, versículo 7, mas vocês sejam férteis, multipliquem-se e espalhem-se pela terra e proliferem-se nela. Vocês lembram de alguém com que Deus falou coisas parecidas? Adão. Noé é um novo Adão. Deus destruiu todas as coisas, destruiu todos os homens, todas as mulheres, todos os animais, mas preservou Adão e sua esposa e sua família. E Adão é um novo cabeça de raça. Noé é um novo cabeça de raça. Noé é aquele pelo qual Deus fará a nova raça humana. Esperança, alegria, salvação. Vamos ver agora o versículo 20. Noé era agricultor. Foi o primeiro a plantar uma vinha. Noé, assim como Adão, cuidava do jardim. Ele era agricultor, ele trabalhava com a terra. Noé, ele plantou uma vinha. Bebeu do vinho e embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. As semelhanças não param somente naquilo que Deus falou para Adão e para Noé. A semelhança acontece também no fato de que, assim como Adão ficou nu, Noé também ficou nu. Assim como Adão descobriu a sua nudez por conta do seu pecado, Noé, que no texto, no capítulo 6, é descrito como um homem íntegro, ele se mostra um pecador. Noé está nu, está pelado, está bêbado, embriagado. Assim como Adão esteve nu. Não somente isso, o seu filho vai zombar dele. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. O seu filho zomba dele. O seu filho vai zombar do seu pai. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do seu pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho, descobriu o que seu filho caçula havia feito e disse: maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Não havia muitos anos aqui,
A criação nova acabara de ser feita e o pecado estava lá. Deus destruiu a humanidade, Deus recomeçou a humanidade e o pecado estava lá, porque somos pecadores. Nós não precisamos de um outro Adão, nós não precisamos de um substituto do primeiro Adão, da mesma natureza, nós precisamos de um segundo Adão. Não vindo da terra, mas vindo do céu. Um Adão que jamais pecou. E o seu nome é Jesus Cristo. A humanidade pode ser destruída quantas vezes for, mas ela sempre voltará a pecar, porque o pecado está enraizado em nossos corações. Somos maus. Olha o que ele vai dizer para Noé. Não destruirei o homem, porque ele é mau desde sua infância. É o que somos, meus irmãos. Mas glória a Deus por Jesus Cristo, porque nele temos salvação. Noé é pedagógico. Ele nos ensina que muitas vezes as pessoas falam o seguinte: nós precisamos destruir tudo e começar de novo. Isso já foi feito e não deu certo. Vamos entregar o mundo para as crianças. O mundo vai ser destruído se for entregado para as crianças, porque as crianças também são pecadoras. Meus irmãos, somente alguém vindo do céu tem condições de nos livrar dos nossos pecados. E esse que veio do céu é o mesmo que voltou para o céu quando disse para os seus discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Noé não pode nos levar para o céu. Noé não pode nos conduzir a Deus, porque Noé é pecador. Mas Noé aponta para um Cristo que haveria de vir e nos salvaria da condenação eterna. Deus, irmãos, é um Deus que faz pactos, é um Deus que faz alianças, é um Deus que cumpre aquilo que diz. E, meus irmãos, esse pacto que foi feito com Noé, ele vai reverberar em Abraão, em Moisés, em Davi, até que um dia Cristo nascerá numa manjedoura, viverá uma vida perfeita e morrerá numa cruz que era minha e sua. Somente por Jesus Cristo, somente através de Cristo, meus irmãos, é que nós podemos ser salvos. E essas alianças aqui que são feitas, que são renovadas, que são colocadas à tona outras vezes, elas apontam, irmãos, para uma aliança eterna que viria do nosso Senhor. Não mais escrita em tábuas da lei, não mais escritas em pedras ou com animais mortos, mas escrita e cravada em nossos corações. Uma aliança, meus irmãos, também unilateral, não depende de nós, somente na fé no Cordeiro de Deus. Amém? Irmãos, percebam que o relato de Noé, ele inicia com a decadência da humanidade. O relato de Noé inicia-se mostrando o quão pecadores são os seres humanos. E ele termina mostrando o quão pecadores são os seres humanos. Porque, irmãos, só tem um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Seu nome é Jesus Cristo. Para finalizar, Noé é um outro Adão. Noé é uma chance de recomeço. Mas ele é exatamente igual ao primeiro Adão. Você já viu uma criança fazendo uma coisa assim, uma gracinha, e você fala: meu Deus, é gaiato igual o pai. Eu olho para Caleb e eu só vejo o negão, Flávio. A muganga é igual. É igualzinho. É o pai todinho. Noé, você podia olhar para Noé e dizer assim: rapaz, é o pai todinho, é Adão todinho. É igual. Peca exatamente igual a ele. Mas, irmãos, Adão não resolve o problema. Noé também não resolve o problema. Nós precisamos de um Salvador. E o seu nome é Jesus Cristo. Então que Deus possa aplicar em nossos corações essa palavra e nos lembrar, irmãos, que Ele é um Deus de alianças. E essa aliança não depende de nós.
Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome, meu Deus, porque o Senhor faz aliança com o seu povo. Louvado seja o teu nome, meu Deus, porque o Senhor renova as alianças que faz com o teu povo. Por mais que quebremos as alianças diariamente, Senhor, o Senhor permanece fiel, porque não depende de nós, Senhor. Obrigado, Deus, pela aliança suprema em Jesus Cristo, que nos garante salvação perene, que nos garante salvação que permanece. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque essas alianças apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Nos ajuda, Deus, a sermos fiéis ao pacto, a sermos fiéis à aliança, lembrando-nos de que o Senhor cuida de nós. Abençoa-nos, Pai, e nos dá graça. E sempre que a gente olhar para o arco-íris, que a gente se lembre de que o Senhor fez uma aliança com o teu povo. Te oramos, Pai, te agradecemos isso, em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém.